Olá, nós vamos passar para a farmacologia cardiovascular e renal. Esse tópico vai ser dividido em 2 aulas, lembrando que essas aulas foram preparadas especialmente para vocês, né, então eu peço que esse material não seja repassado ou divulgado em outras plataformas. Então nós vamos ter duas aulas, né, de farmacologia cardiovascular e renal. Na primeira, que é a de hoje, nós vamos abordar os agentes antihipertensivos e diuréticos. E na segunda aula, nós vamos falar dos vasodilatadores, tratamento da angina do peito, insuficiência cardíaca e das arritmias cardíacas. E por que cardiovascular e renal junto? Porque vocês devem lembrar da fisiologia, né? Os mecanismos de controle da pressão arterial, do débito cardíaco, da distribuição sanguínea pelo organismo, depende de uma ação conjunta do sistema cardiovascular e do sistema excretor, né, ou seja, dos rins. Tá? Bom, nós vamos começar então com os agentes antihipertensivos. Bom, vou começando a falar da hipertensão, né? A hipertensão está entre as doenças cardiovasculares mais comuns, e ela é um dos fatores de risco para as demais doenças cardiovasculares, né? Aqui a gente tem um gráfico, né, comparando a mortalidade somente no estado de São Paulo, no início do século XX e do século XXI. Então, enquanto no início do século XX, a maior índice de mortalidade estava relacionado às doenças infecto-contagiosas e microbianas, no início do século XXI, houve, então, até por conta, né, do desenvolvimento dos antibióticos, né, e também pelo aumento, né, do estresse, né, e de uma rotina mais com fatores de risco que levam ao aumento do aparecimento das doenças cardiovasculares, houve uma mudança, né? Então, aqui a gente tem, né, em destaque em vermelho, aqui em cima, né, doenças coronarianas, aqui cerebrovasculares, e também diabetes, que é um dos fatores de risco também para as doenças cardiovasculares. Aqui são dados de 2004, né, mostrando que as doenças cardiovasculares estão aqui no topo, né, com maior índice de mortalidade. E se a gente olhar para essas doenças cardiovasculares, nós vamos ter os acidentes cerebrovasculares, coronariana, né, e a hipertensão também aqui mencionada. Se você, né, olhar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, existe um dado, né, que está continuamente sendo atualizado, que é o cardiômetro, que vai apontando o número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil, por dia, por mês e ao ano. Então, somente nesse ano, até o dia de ontem, né, na verdade, até o dia 11 de novembro de 2020, o número de mortes no Brasil por conta de doenças cardiovasculares era quase de 350 mil mortes, né? E aqui a gente tem esse quadro, né, mostrando o número de óbitos, né, em 2018, em 2000 e em 2018, tem uma tabela comparativa, né, mostrando que o total, né, de mortes devido às doenças cardiovasculares em 2018 foi de mais de 200 mil mortes. Então, indicando também que esse número vem aumentando. Bom, existem muito estudo, né? Muitos estudos mundialmente, né? Sobre a epidemiologia das doenças cardiovasculares, né? E muitos dados, né? De estudos de longa duração
principalmente nos Estados Unidos e na comunidade europeia. Então, tem muitos dados que a gente sabe a partir, né, dos estudos feitos com os norte-americanos, né? Então, o que hoje a gente sabe é que 90% dos norte-americanos desenvolvem hipertensão em algum momento da vida, em algum momento, né? E a hipertensão arterial persistente, né, ou seja, quando ela não é tratada, né, e ela persiste no indivíduo, ela vai causar lesão dos vasos renais, cardíacos, cerebrais, vai aumentar a incidência de insuficiência renal, de coronopatia, de insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. Ou seja, também levando ao risco de aparecimento de doenças relacionadas, né, a doenças cardiovasculares. Se, né, o indivíduo hipertenso, ele utiliza fármacos, né, antihipertensivos, né, aqui é antihipertensivos, o índice, né, de morbidade e de mortalidade, ele vai diminuir. No entanto, entre os norte-americanos, apenas 33% deles, dos indivíduos hipertensos, fazem uso de fármacos antihipertensivos. Bom, como é que a gente avalia hipertensão, né? O diagnóstico ele precisa ser feito a partir de medidas repetidas e reproduzíveis com elevação da pressão arterial. A partir de 115 por 75 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão sistólica e pressão diastólica, o risco para a doença cardiovascular ela vai duplicar a cada incremento de 20 e 10, né, dentro da faixa de pressão arterial. Ou seja, vai aumentando bastante. E existem vários fatores de risco para hipertensão. Tabagismo, aumento nos lipídios, né? Então, hiperlipidemia, diabetes, lesão nos órgãos-alvo, né? Então, todos os órgãos cujo débito cardíaco é elevado, eles são fatores de... lesões nesses órgãos são fatores de risco para hipertensão. E histórico familiar de doença cardiovascular. Apenas 10 a 15% dos hipertensos têm a etiologia estabelecida, né? Na grande maioria dos indivíduos com hipertensão, não é possível estabelecer a causa, né? Entre esses em que é possível estabelecer a causa, na maioria dos casos, ela está associada a um aumento na resistência periférica, enquanto que o débito cardíaco permanece normal. E ela é causada por várias anormalidades, ou seja, ela é multifatorial. Então, nós vamos ver alguns desses fatores, tá? Lembrando, para aqueles casos onde a etiologia ela foi possível ser definida. Então, entre a etiologia, né, as mais comuns estão herança genética, correspondendo a 30%, né? Existem vários genes já descritos que ou são mutados ou a proteína produzida ela não funciona, né, normalmente, que estão relacionados à hipertensão, como, por exemplo, o gene do angiotensinogênio, o gene da enzima conversora de angiotensina, o gene do receptor beta-2 adrenérgico, a alfa-aducina, que é uma proteína do citoesqueleto, enfim, são vários os genes já relacionados. Uma outra causa é estresse psicológico, né? E é por isso que a gente tem um número crescente, né, de doenças cardiovasculares e de hipertensão. Esse é um dos fatores que tem contribuído muito para um aumento nesses índices. Fatores dietéticos, particularmente um aumento no consumo de sódio e queda de potássio ou de cálcio. Nas populações de baixo consumo de sal, não ocorre aquela hipertensão associada à idade, né? Lembra que eu falei que 90% dos indivíduos em algum momento da vida vão desenvolver hipertensão? Isso é muito comum nos idosos com consumo elevado de sal. Se forem populações onde o consumo de sal ele é diminuído, já foi observado que o fator, a taxa de hipertensão ela é menor. Então, aqui estão resumidos alguns fatores de risco, né? Herança genética,
dieta rica em sódio, colesterol elevado, estresse, além disso, diabetes, tabagismo e também a etnia. Já foi mostrado que algumas populações têm uma predisposição maior a desenvolver hipertensão. Bom, para a gente falar dos fármacos que são usados como antihipertensivos, né, nós vamos rapidamente relembrar sobre os determinantes da pressão arterial, né? Então, pressão arterial, ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência periférica vascular, tá? Então, quanto aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Quando aumenta a resistência periférica vascular, também aumenta a pressão arterial, né? E a pressão arterial, né, ela é mantida, ela é controlada e modulada, né, por meio desses dois componentes, contando, né, com o controle, né, exercido pelos mecanismos conhecidos como barorreflexos, né? São mecanismos que são mediados pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Além disso, combinados com os hormônios, né, como, por exemplo, a angiotensina e a aldosterona, nós vamos falar deles já, e que vão coordenar, né, essa modulação da pressão arterial em 4 locais diferentes, né? Mudando a resistência periférica, mudando a capacitância das vênulas, ou seja, com isso, modulando o retorno venoso, e o retorno venoso ele está diretamente relacionado ao débito cardíaco. Também modulando o débito cardíaco, ou seja, aumentando ou diminuindo a frequência ou a força de contração, né? E também um outro local é a participação renal, né? Não só na produção de urina, mas também na produção de renina, que vai ser um dos responsáveis, que vai ser a responsável pela produção de angiotensina 2, que leva também à produção de aldosterona, tá? Então, aqui estão os locais anatômicos do controle da pressão arterial, né, mediado sempre pelo barorreflexo, ou seja, tem um sensor, né, que são os barorreceptores, que vão estar no centro vasomotor, no tronco cerebral, levando, então, essas informações, né, por aferências, e essas deferências saem dos centros vasomotores do tronco cerebral e vão para esses locais anatômicos de controle da pressão arterial por meio do sistema nervoso autônomo. Bom, em hipertensos, esses mecanismos de controle, eles estão ajustados para níveis mais altos da pressão arterial, e por isso é muito difícil controlar a pressão elevada, a hipertensão, e fazer com que ela abaixe. Então, é como se não, o centro vasomotor, né, que é esse lugar, né, que compara a pressão arterial real, né, com a pressão arterial normal para o indivíduo, ele está ajustado para um normal que já é hipertenso. Então, toda vez que o indivíduo faz uso, né, de um fármaco que leva à diminuição da pressão arterial, o organismo entende que ele está em hipotensão e vai desencadear respostas reflexas que levam novamente à elevação da pressão arterial. E nós vamos falar mais disso lá para frente. Então, a gente tem um arco reflexo barorreceptor, né? Os barorreceptores percebem, né, qual é a pressão arterial real, vai por aferência para os centros vasomotores e volta por eferências pelo sistema nervoso autônomo, né, simpático ou parasimpático, ajustando naqueles diferentes locais, naqueles 4 locais, né, os mecanismos diferentes para voltar a pressão para o valor normal. Bom, então, quando ocorre um aumento na pressão arterial, esses barorreceptores, eles têm um grau de estiramento maior, né? E isso vai inibir a descarga simpática, tá? Quando eles têm um grau de distensão menor, ou seja, menor a pressão arterial, a descarga simpática está ativada.
Bom, então uma redução do estiramento, né? Por exemplo, quando a gente faz da transição deitada para a postura ereta, né? Isso vai diminuir a atividade barorreceptora, levando a uma descarga simpática, né? Então, então vai levar transitoriamente a uma hipotensão. E essa hipotensão que estimula a descarga simpática. A descarga simpática, por sua vez, né, vai promover uma constricção periférica. Esse aumento, né, da resistência periférica vascular já contribui para a elevação da pressão arterial. Além disso, a descarga simpática também estimula o coração e a constricção de vasos de capacitância, levando também um aumento no retorno venoso e o aumento no débito cardíaco. Então, esses dois aumentados, resistência periférica e débito cardíaco, levam a um aumento na pressão arterial. O mesmo mecanismo, né, ocorre em outras situações de queda da pressão arterial, como, por exemplo, com agentes vasodilatadores, hemorragia, por exemplo, ou seja, todos os mecanismos que levam a uma queda na pressão arterial, né, vão induzir esse arco reflexo barorreceptor com estimulação da descarga simpática. Bom, além disso, né, essa pressão arterial, né, quando ela cai, né, ocorre uma redistribuição, né, do fluxo sanguíneo, que vai levar à produção de renina pelos rins, que vai agir sobre o angiotensinogênio, né, que é uma proteína plasmática, levando à conversão de angiotensina 2. A angiotensina 2 é um vasoconstrictor periférico, então ele vai agir na resistência periférica vascular, aumentando a resistência periférica, e isso vai fazer com que a pressão arterial possa se elevar também. E a angiotensina 2 também age na córtex da suprarrenal, fazendo com que a aldosterona seja liberada, e a aldosterona aumenta a retenção de sódio e de água, que contribui também para a elevação da pressão arterial. Além disso, há um estímulo para a liberação de vasopressina, que é o hormônio antidiurético, né, que também vai, como o nome diz, causar uma diminuição na excreta de água pela urina e também um aumento na resistência periférica vascular, e tudo isso contribui para a elevação da pressão arterial. Tá? Então, grande papel combinado e conjunto do sistema cardiovascular e renal. Bom, então nós vamos falar dos agentes antihipertensivos, né? Eles vão atuar nesses 4 locais de controle da pressão arterial, né? E então a gente vai dividi-los em 4 categorias: os diuréticos, os agentes simpaticoplégicos, os vasodilatadores diretos e os agentes que vão bloquear a produção ou a ação da angiotensina 2. Bom, como eles agem em locais diferentes, mecanismos de ação diferentes, é bem possível, e isso é muito feito, né? É uma estratégia clínica adotada com muita frequência, a associação de fármacos que atuam em locais diferentes. Então, combinando, por exemplo, um diurético com um agente simpático-plégico, por exemplo. Isso aumenta a eficácia, diminuindo a toxicidade e também reduzindo aquele efeito compensatório que os hipertensos apresentam, que é de entender uma queda na pressão arterial causada por esses fármacos como uma hipotensão. Então, aqui essa figura ela mostra esses locais de atuação e esses fármacos antihipertensivos. Nós vamos falar de todos esses grupos, tá? Desses 4 grupos, né? Então, agentes simpaticoplégicos que vão agir em diferentes locais na cadeia, né, simpática, os agentes que vão modular os hormônios, né, que dependem da liberação de renina, que é a angiotensina 2, né, e a própria vasopressina, e também, né, dos agentes que são agentes diuréticos. Então, a gente vai começar com os diuréticos, tá? Um grupo deles são os fármacos que vão alterar o equilíbrio de sódio e de água, e uma das estratégias, né, muito importantes para o hipertenso é uma restrição de sódio na dieta, diminuir a quantidade de sódio na alimentação, né, pode substituir por potássio, né, e também fazer uso dos diuréticos.
Então, os diuréticos, eles levam a uma queda na pressão arterial, né? No primeiro lugar, por meio da diminuição das reservas de sódio, tá? Então, há uma eliminação maior de sódio e, com isso, a pressão arterial cai. Diminui o volume e o débito cardíaco e podem aumentar a resistência periférica vascular. Depois de algumas semanas, de quase 2 meses de uso dos diuréticos, débito cardíaco e resistência periférica vascular, elas vão se normalizar, né? E fica a manutenção da pressão arterial diminuída por conta da depleção de reservas de sódio. Os diuréticos podem reduzir a pressão arterial em 10 a 15 milímetros de mercúrio. Então, são adequados para tratar a hipertensão essencial leve ou moderada. Hipertensão grave, somente os diuréticos não são capazes de levar a uma diminuição da pressão arterial. Então, diuréticos podem ser utilizados em associação com simpaticoplégicos e com vasodilatadores. Bom, então os diuréticos são aqueles fármacos que vão aumentar o volume de água na urina, por isso são chamados de diuréticos. Eles são usados desde a antiguidade, há muito tempo, né? O primeiro fármaco disponível antihipertensivo diurético, ele data de 1957, que é a clorotiazida. Normalmente, né, os diuréticos, né, os natriuréticos, perdão, que são aqueles que vão fazer com que ocorra uma maior excreção de sódio, eles também aumentam a diurese. Então, eles também podem ser utilizados como diuréticos. Ok, opa, perdão. Então, nós vamos falar dos diuréticos. Existem várias classes de diuréticos que vão agir em locais diferentes nos rins, ou seja, no néfron, na produção de urina, levando a um maior volume urinário, né? Então, a gente vai relembrar rapidamente, né, aqui o néfron, né? A primeira etapa é a filtração glomerular, né? E aí a gente tem os mecanismos que acontecem no túbulo proximal, né? Lembra que aqui é um local de intensa reabsorção de solutos e de água. Aqui a gente tem a alça de Henle, lembrando, né, que a gente tem aquele mecanismo multiplicador em contracorrente com intensa reabsorção de sódio nesse ramo espesso ascendente, né? Depois a gente tem aqui o túbulo distal, onde também acontece reabsorção de sódio, parecido com o que acontece no ramo espesso ascendente. E aí, finalmente, o túbulo coletor, aquele que foi cortado, né, que é um local importante de atuação da vasopressina, levando a uma reabsorção de água e produção de uma urina concentrada. Então, esse é um mecanismo genérico, geral, de produção de urina. Então, para os diuréticos, né, a gente vai ter aqui 4 estratégias, né, diferentes para fármacos, com mecanismos diferentes, para levar a diurese. Então, nós vamos ter fármacos que vão agir em proteínas transportadoras, né, principalmente a que vai, né, atuar no túbulo proximal e na alça de Henle. Nós temos fármacos que vão levar a diurese por efeitos osmóticos. Nós temos fármacos que inibem enzimas, né? E fármacos que interferem com receptores hormonais, tá? Então, aqui a gente tem já alguns fármacos diuréticos apontados aqui, né? São 6 que estão apontados aqui, o local de atuação. Então, nós vamos passar por todos eles. E nós vamos passar segundo, né, essa sequência, né, do néfron, né? Então, começando com o túbulo proximal. Então, no túbulo proximal é um local de intensa reabsorção de solutos e de água, a gente já sabe disso, né? E para a ação diurética, né, os solutos que vão ter mais importância, né, vão ser o bicarbonato de sódio e o cloreto de sódio, tá? Então, a gente tem diuréticos que são inibidores da anidrase carbônica. A anidrase carbônica é aquela enzima que catalisa a conversão, né, de gás carbônico em água em ácido carbônico, né, que vai se dissociar em bicarbonato e em H+. Então,
os inibidores da anidrase carbônica vão diminuir a produção de ácido carbônico e, consequentemente, diminuir a produção de bicarbonato e de H+. Ok. Como isso pode interferir com a diurese? Bom, para a reabsorção de sódio acontecer no túbulo proximal, um dos mecanismos é um trocador sódio-H+. É uma reabsorção de sódio para uma secreção concomitante de H+. Bom, e esse H+, ele vem da quebra do ácido carbônico. Se eu tenho menos ácido carbônico sendo produzido, menos H+ eu vou ter, com isso menor a reabsorção de sódio. Menor a reabsorção de sódio, menor será a reabsorção de água. Mais água é mantida, né, e permanece no filtrado, né, no lúmen tubular, e isso mais água na urina, né, por isso a diurese. Bom, então, quem é esse fármaco, né, inibidor da anidrase carbônica? Né, como está aqui, acetozolamida, né, e alguns derivados, né. Então, está aqui uma apresentação da acetozolamida, né, e aqui a farmacocinética e a farmacodinâmica, né. Eu deixo para vocês depois olharem, né, o importante é conhecer o mecanismo de ação. Eles são usados, obviamente, como agentes antihipertensivos, né, da classe dos diuréticos, e eles podem ter outras indicações clínicas também, como, por exemplo, no uso do glaucoma. Então, existem formulações de uso tópico, como colírios, para reduzir a pressão interocular. Também a alcalinização da urina, já que reduz a absorção de bicarbonato, no tratamento de alcalose metabólica, na doença das montanhas, e também são coadjuvantes no tratamento de algumas outras enfermidades. Existem, né, todo fármaco existe uma toxicidade, né, relacionada e efeitos indesejáveis. Vocês também vão ver aqui as apresentações das toxicidades, né, e também contraindicações. Bom, então esse é o primeiro grupo de diuréticos, que são aqueles que inibem a anidrase carbônica e com isso reduzem a reabsorção de bicarbonato de sódio. A segunda classe dos diuréticos são os diuréticos osmóticos, e o principal deles é o manitol. Quem que é o manitol? Né? O manitol é um composto, né, é um carboidrato, um polímero de carboidrato, né, que ele é inerte no organismo, né, uma vez que ele é administrado intravenosamente, ele permanece circulando, né? Ele atravessa a unidade de filtração no glomérulo, então ele vai estar presente no filtrado. Mas ele não é reabsorvido, ou seja, ele permanece no filtrado como um agente osmótico. E isso faz com que ele carregue uma quantidade de água maior para a urina. Então, a gente tem uma comparação, né, de uma urina normal, né, e uma urina sendo produzida com a presença de 10 milimolar de manitol circulando e, consequentemente, 10 milimolar de manitol no filtrado. Tá? Então, a comparação aqui é que a gente vai ter uma urina aqui 40 ml por minuto, aqui a gente vai ter 60 ml de urina por minuto sendo produzidos. Tá? Ok. Então, o manitol é um diurético osmótico, né? Eles são pouco absorvidos, então eles são administrados via parenteral, né? Ele é normalmente utilizado em leito hospitalar como uma estratégia para abaixamento de pressão arterial. E aqui está uma apresentação, né, do uso intravenoso ou parenteral. E, como eu já disse, né, a gente vai ter sempre associada a toxicidade, né, a farmacocinética e a farmacodinâmica para cada um desses fármacos que vocês podem depois estar olhando. Bom, com isso a gente sai do túbulo proximal e nós vamos para a alça de Henle. Na alça de Henle, a gente tem dois grupos de diuréticos, né, que são, o primeiro deles é o diurético de alça, né,
que recebe esse nome porque é alça de Henle, né? O protótipo é a furosemida. A furosemida, né, e os outros derivados, né, da furosemida bloqueiam um transportador, que é a NKCC2, que está aqui nessa figura abaixo, né? Quem é essa proteína? É a proteína transportadora de sódio, cloreto e potássio. Um sódio, um cloreto e um sódio, um potássio e 2 cloretos. Por isso, NKCC2, tá? A furosemida, então, bloqueia esse transportador, né? Então, não há a reabsorção de sódio, cloreto e potássio, tá? E com isso, maior a retenção de água na luz tubular, maior a quantidade de água produzida na urina, tá? Esses diuréticos de alça, né, a furosemida e os derivados, estão entre os agentes diuréticos mais eficientes. Bom, além da furosemida, tem o ácido etacrínico, também como protótipo, e todos os diuréticos mercuriais, que também vão agir por um mecanismo semelhante, né, inibindo aquele transportador na alça de Henle. E uma apresentação é o Lasix, tá? As indicações, obviamente, na hipertensão, e aqui a gente tem várias outras indicações clínicas para a furosemida e os demais diuréticos de alça. Também associada a algumas toxicidades e contraindicações. Ok. Ainda na alça de Henle e já no túbulo proximal, desculpa, no túbulo distal, né? Lembrando que a primeira metade do túbulo distal tem um tipo celular semelhante ao da alça de Henle, né? Aqui a gente tem uma outra proteína transportadora, que é a transportadora de sódio e cloreto, tá? Reabsorvendo sódio e cloreto, que é a NCCT. Então, nesse local e nesse transportador, agem os bloqueadores da NCCT, né, que são os tiazídicos. Então, novamente, inibindo esse transporte de sódio, com isso, aumentando a retenção de água na luz tubular, levando à diurese. Né? Então, os bloqueadores da NCCT são os tiazídicos, aqui a gente tem a hidroclorotiazida, né, que é um protótipo desses tiazídicos. E aqui uma outra apresentação, né? Uma outra formulação também de tiazídicos. As indicações clínicas, obviamente, hipertensão, né? E outros usos clínicos também, tá? Ok, né? As contraindicações, né? Muito bem. Quando a gente passa, né, para o túbulo coletor, né? Então, a gente já percorreu o túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, e agora a gente vai para o túbulo coletor, né? Lembrando que aqui a gente tem dois tipos celulares, as células principais e as células intercaladas, e aí a gente vai ter, né, nesses locais, né, nesses dois tipos celulares, né, diuréticos, né? Então, a gente vai ter antagonistas da aldosterona e também bloqueadores da proteína transportadora de sódio, né, que é essa daqui. Então, lembrando, né, que a aldosterona é um hormônio da córtex da adrenal, é um esteroide, entra nas células, né, vai agir em receptores nucleares, levando à produção da proteína transportadora de sódio, que vai, então, aumentar a reabsorção de sódio e, com isso, consequentemente, aumenta a reabsorção de água. A urina fica mais concentrada com a presença da aldosterona. Então, o uso dos antagonistas de aldosterona vai reduzir essa reabsorção de sódio e, com isso, mais água fica retida no lúmen tubular. Além disso, a gente tem também os bloqueadores da própria proteína, né, reduzindo, então, o transporte de sódio. Bom, então, esses diuréticos que agem no túbulo coletor são chamados de diuréticos poupadores de potássio. Por quê? Porque esses mecanismos aqui que envolvem, né, essa proteína transportadora de sódio não estão relacionados a transporte de potássio, tá? Então, por isso, poupadores de potássio. Então, a gente tem as duas classes, antagonistas de aldosterona e os bloqueadores da proteína transportadora de sódio. Entre os antagonistas da aldosterona estão a espironolactona e a eplenerona, e entre os bloqueadores
da proteína transportadora de sódio, amilorida e triantereno. A gente já falou dos mecanismos de ação, né? Aqui as apresentações, né, desses diuréticos poupadores de potássio, tá? Duas apresentações diferentes, para 2 fármacos diferentes das 2 classes de diuréticos poupadores de potássio. Ok, né? Então, indicações clínicas, obviamente, a hipertensão, e a gente já viu que a gente pode estar usando para outras situações também, né? Tem também a sua toxicidade associada e contraindicações. E aí a gente chega no túbulo coletor. O túbulo coletor é o local de atuação do ADH, que é a vasopressina, hormônio antidiurético, né? Lembrando, então, que ele é antidiurético, e como a gente quer provocar diurese, né? Nesse local atuam os fármacos que são antagonistas da vasopressina, tá? Então, lembrando, né, a vasopressina é um hormônio de natureza peptídica, vai agir em receptores V2 nos túbulos coletores, né? Isso vai ativar uma proteína quinase, que vai levar, né, à fosforilação de proteínas e à produção da aquaporina, que é a proteína que vai transportar água, né? Então, mais dessa proteína se incorpora na membrana apical, tornando essa membrana mais permeável à água. Então, quando a gente bloqueia esse mecanismo, menos permeável está essa membrana e, com isso, menos água é reabsorvida, mais água é eliminada pela urina. Então, são os antagonistas de vasopressina. Até agora, só existe um antagonista de natureza não peptídica que está aprovado para uso, que é a conivaptana, né? Além disso, a gente tem, né, alguns fármacos que são anti-EDH, mas que não são seletivos ao receptor de vasopressina, que é o lítio e a demecloxiclina, tá? Conivaptana é o único que está aprovado, né? E aqui a gente tem a apresentação, o Vaprisol, né? Que é uma forma injetável, tá? Ele vai agir de novo, como eu disse, bloqueando, né, esse receptor aqui, e com isso, menos aquaporina é incorporado. Então, uso clínico para hipertensão, e a gente tem outras também possíveis administrações clínicas ou indicações clínicas para os antagonistas de vasopressina. Ok. Bom, como eu disse, né, esses diuréticos, eles atuam em locais diferentes também, né, e eles podem ser combinados, e dessa maneira a diurese ser mais efetiva, né, e com isso o abaixamento da pressão arterial também, né. Então, existem formulações que combinam já, né, os fármacos diuréticos, como, por exemplo, o diurético de alça junto com o tiazídico, né? Normalmente eles vão produzir diurese quando eles sozinhos não conseguem, né? E diuréticos poupadores de potássio junto com diuréticos de alça ou tiazídicos, né? Então a gente tem aqui também as apresentações, tá? Então é possível combinar diuréticos e com isso ter uma resposta mais eficaz na redução da pressão arterial. Terminamos com isso os diuréticos e agora a gente vai para os agentes simpaticoplégicos. Ok, então os agentes simpaticoplégicos, né? São vários os agentes antihipertensivos simpaticoplégicos, e eles vão ser classificados de acordo com o local onde comprometem o arco reflexo simpático, né? A ideia é reduzir, né, a descarga simpática ou o efeito da descarga simpática. Lembrando que a descarga simpática leva a um aumento na pressão arterial, e o que a gente quer aqui é redução, tá? Bom, todos os fármacos que reduzem a pressão arterial por alterar a função simpática podem produzir efeitos compensatórios por meio de mecanismos não adrenérgicos. Lembra que eu falei que existe um ajuste, né, no barorreflexo dos hipertensos para considerar a pressão normal, já a pressão aumentada? Então, toda vez que
há uma inibição do reflexo simpático, há mecanismos compensatórios que tendem a elevar a pressão arterial novamente, tá? Então, a gente vai falar de todas essas possibilidades, né? Desde as mais superiores, né? Então, envolvendo o sistema nervoso central, né? E todas as diferentes sinapses, né? Que toda essa cadeia vai fazendo. Então, a gente vai falar de pré-ganglionares, pós-ganglionares, até os mecanismos já nas vias efetoras, né? Controlando, inclusive, os receptores adrenérgicos nos tecidos-alvo. Então, a gente vai ter fármacos simpático-plégicos de ação central, entre eles metildopa e clonidina. Vocês já tiveram isso com massa lá atrás, né? Nós vamos passar mais rápido, né? Fármacos bloqueadores ganglionares, também vocês já viram. Fármacos bloqueadores de neurônios adrenérgicos, entre eles a guanitidina e a reserpina. Os antagonistas dos beta-adrenoreceptores, como propanolol, metoprolol, nadolol, atenolol, acebutanol, labetalol e esmolol. E bloqueadores de receptores alfa-1 adrenérgicos, como prazosina, terazosina, doxazosina, fentolamina e fenoxibenzamina, tá? Nós vamos começar, então, dos agentes de ação central e vamos cada vez em direção à periferia, tá? Então, começando com os fármacos simpático-plégicos de ação central, que é a metildopa, tá? A metildopa, ela vai diminuir a descarga simpática nos centros vasomotores, que é aquele centro que regula, né, o disparo dos neurônios simpáticos, mas ainda assim permitindo que sejam conservadas ou até aumentem a sensibilidade do controle baroreceptor, ou seja, esses centros vasomotores continuam a receber as aferências, né? Esse mecanismo não está alterado, mas a descarga eferente ela é reduzida, tá? E aqui um mecanismo, né, de ação da metildopa, né? Ela vai competir aqui, né, com a dopamina na liberação das vesículas sinápticas, reduzindo, então, a liberação da norepinefrina pelos botões terminais, né, dos centros vasomotores. A ação periférica nesses receptores alfa-adrenérgicos não é responsável pelo efeito antihipertensivo, né? E essa ação, ela depende de receptores alfa-adrenérgicos centrais. Então, a ação dela é central. Tem uma meia-vida de 2 horas rápida, né? Ela penetra no cérebro através de um transportador de aminoácidos aromáticos, né? E reduz a resistência periférica com uma redução na frequência cardíaca e débito cardíaco. Aqui está a metildopa e aqui a apresentação da metildopa. Bom, como ela tem essa ação central, ela tem a toxicidade associada a essa ação central, como sedação, cansaço mental, diminuição da concentração, pesadelo, depressão, vertigem e alguns sinais extrapiramidais, tá? E ela, como a dopamina é um principal inibidor da liberação de prolactina, quando você inibe com a metildopa, aumenta a secreção de prolactina, o que pode levar à lactação e à produção de desenvolvimento de glândulas mamárias, inclusive nos homens. Bom, ainda de ação central a gente tem a clonidina, tá aqui a clonidina, né? Ela também modula, né, essa liberação de neurotransmissores ali nos centros vasomotores e ela vai levar uma redução no débito cardíaco por meio de uma queda na frequência cardíaca. Tá? Além disso, um relaxamento dos vasos de capacitância com redução na resistência periférica vascular. Tá? Ok, tem uma meia-vida maior, né, do que a metildopa, ela entra no cérebro bem rapidamente, né, e aqui a gente tem as vias de administração. Tem a injetável e aqui tem um sistema transdérmico que permanece mantendo a pressão arterial baixa por até 1 semana. Tem também uma toxicidade relacionada à sua ação central, como depressão, né? E ressecamento de boca, sedação, enfim. Bom,
Saindo da ação central, nós vamos para os bloqueadores ganglionares, né? Eles foram os primeiros fármacos utilizados na hipertensão. Eles competem por receptores colinérgicos nicotínicos nos receptores simpáticos e parasimpáticos, tá? Então, eles vão agir aqui, né? Competindo pelos receptores de acetilcolina nos neurônios simpáticos, e aí, com isso, menor a descarga simpática, tá? Então, a gente tem esses fármacos bloqueadores ganglionares, né, que são os antagonistas de acetilcolina, que é a escopolamina, a atropina, né, que vão ter esse efeito. Eles já não são mais usados no tratamento da hipertensão. Hipertensão, ficou engraçado. Porque eles apresentam uma toxicidade grande, né, indesejável, eles são muito inespecíficos, então, para tratamento de hipertensão, eles não são mais utilizados. Bom, agora a gente vai para os bloqueadores dos neurônios adrenérgicos, que entre eles o protótipo é a guanitidina, que está aqui. Ela vai impedir a liberação de norepinefrina nos neurônios simpáticos pós-ganglionares agora, né? Então, vai ter menor descarga desses neurotransmissores, menor vai ser o efeito simpático. Ela também é transportada por um mecanismo semelhante à norepinefrina, né? Então, ela vai ser captada, né? E essa captação ela vai ser essencial para reduzir a liberação das vesículas de norepinefrina. Tem uma meia-vida de 5 dias, bem longa, né? E tem também aqui as suas toxicidades associadas. Ok. Agora a gente vai para os grupos dos bloqueadores de neurônios adrenérgicos, que é a reserpina. A reserpina ela foi originalmente extraída dessa planta, Raufophia serpentina. Ela tem a apresentação aqui da reserpina, né? Vai bloquear, então, os neurônios adrenérgicos, bloqueia a captação e o armazenamento dessas aminas biogênicas por essas vesículas. Então, o que acontece é que menos vesículas adrenérgicas de noradrenalina, norepinefrina e de outras aminas biogênicas também. Vai ser menor o número, né, dessas vesículas aqui. Então, com o tempo, vai ocorrer uma depressão, né, que é irreversível. Por isso, a reserpina também não está mais sendo muito utilizada, tá? Tem uma meia-vida longa de 24 a 48 horas e tem várias toxicidades também associadas, né? Enfim, é um fármaco que tem sido menos utilizado também. Agora a gente já está chegando na membrana pós-sináptica, nós vamos falar dos antagonistas dos beta-adrenoreceptores, né? Entre eles o propanolol. Ele foi o primeiro beta-bloqueador utilizado na hipertensão e também na cardiopatia isquêmica. Está aqui algumas apresentações, é muito usado até hoje, né? Ele produz um bloqueio beta-adrenérgico que não é seletivo e ele reduz o débito cardíaco, tá? Também atua na produção de renina, com isso reduz o efeito renina-angiotensina-aldosterona. Tem uma meia-vida de 3 a 5 horas, né? E como ele é um beta-adrenérgico, né, não muito seletivo, ele vai ter algumas toxicidades associadas a outros locais, que não só o tono simpático. Bom, aí a gente tem os bloqueadores de receptores alfa-1 adrenérgicos, e o protótipo é a prazosina, que está aqui, né? Ele vai bloquear esses receptores nas arteríolas e nas vênulas, levando, então, uma dilatação dos vasos de resistência e capacitância, tá? Isso vai, então, reduzir a resistência periférica vascular, né? E vai também reduzir o retorno venoso, diminuindo o débito cardíaco. Então, ele diminui tanto a resistência periférica quanto o débito cardíaco. E aqui a gente tem a prazosina, uma apresentação, que é o mini-press, né? Meia-vida de 3 a 4 horas, e ela pode causar uma queda abrupta da pressão arterial após a primeira dose, né? Então, precisa ser feita aí uma administração paulatina, né? Com doses menores até a adequação.
Muito bem, com isso a gente encerra esse primeiro bloco, né, dos agentes antihipertensivos. Nós vamos, na próxima aula, falar dos vasodilatadores diretos e dos agentes que bloqueiam a produção e ação de angiotensina 2, porque eles também vão estar, né, particularmente os vasodilatadores diretos, vão estar envolvidos também no controle da angina do peito. Então, aguardem até a próxima aula e cuidem-se